Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Rally da Safra. O tema dessa semana são as plantas daninhas resistentes. E para fazer um bate-papo sobre esse assunto, a gente convidou o doutor Fernando Adegas, que é pesquisador da Embrapa Soja aí sobre plantas daninhas. Então, Fernando, satisfação tê-lo na TV Rally, e é uma satisfação compartilhar esses minutos com você. Eu agradeço o convite da gente estar presente. É sempre uma oportunidade para a gente estar discutindo esses assuntos, junto com o André, que é o nosso outro convidado também, que é um grande amigo e ótimo profissional e pesquisador da área também. Muito obrigado pelo convite, espero que seja proveitoso. Obrigado, Fernando. E quem participa também com a gente é outro especialista no assunto, que é o Samuel Alves, gerente técnico de herbicidas da FMC. Samuel, satisfação tê-lo com a gente. Sem dúvida alguma, você vai contribuir muito hoje nessa discussão que a gente vai ter sobre plantas daninhas. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Para mim é um prazer estar com você e com o Fernando aqui hoje. Vamos lá, vamos conversar sobre plantas daninhas. Legal. E sabe que plantas daninhas é um tema que a gente gosta muito de falar no Rally, porque ao longo de toda a viagem, todas as lavouras que a gente faz a amostragem, a gente está sempre lá tentando relacionar, né? Quais são as plantas daninhas que a gente está se deparando em cada uma das regiões. Então, a gente vê que tem um aspecto muito regional por trás disso daí. Inclusive, as áreas infestadas, a gente vê que está ligado muito às plantas daninhas resistentes, seja a buva, a azevém, no sul do Brasil, ou amargoso, pé de galinha, no centro-oeste. Existe uma distribuição regional e a gente procura relatar muito bem o que a gente tem visto ao longo de todas as amostragens de campo. E, Fernando, eu queria começar essa conversa, até para a gente igualar aqui o conhecimento sobre plantas daninhas resistentes com quem está nos assistindo, que você fizesse aqui um relato para a gente, o que são as plantas daninhas resistentes e como que elas surgem nas nossas lavouras, né? Então, Fernando, gostaria de contar aí com sua participação. Tá bom, André. De uma maneira muito simples, né, ou simplificada, né, uma planta daninha resistente é aquela planta que ela era controlada por determinado herbicida numa determinada dose, e hoje ela não é mais controlada com esse mesmo herbicida nessa mesma dose. O que aconteceu? Normalmente já existia a gente chama biótipo, né, um indivíduo resistente em determinada área, que naturalmente ele já era resistente. A planta daninha tem esse lado bonito, né, dessa diversidade de plantas, desde sensibilidade baixa, sensibilidade alta e até resistentes. Então, o que aconteceu? Nós usamos determinados herbicidas ou um determinado herbicida durante muito tempo, aquela planta que era resistente sobreviveu na área, tomou conta da população, né, e a população toda ficou resistente. Então, a definição de resistência é uma planta que era controlada por determinado herbicida, uma determinada dose, e hoje já não é mais. Não é que a planta transformou, né? Aquela população de plantas houve uma modificação pela seleção daquela população biótipo resistente e hoje ela toma conta da população. É basicamente isso. E é muito interessante, André, porque muita gente confunde resistência e tolerância, se você me der a observação, porque tolerância já é uma característica própria de algumas plantas daninhas de ter mais dificuldade de ser controlada por herbicida. Vou dar um exemplo. Trapoeraba e glifosato, né? A trapoeraba não é que ela é resistente ao glifosato, ela já tem uma tolerância natural ao glifosato. Capim amargoso, igual você citou no início, não. Capim amargoso era resistente, nós selecionamos uma população, era sensível e nós selecionamos uma população resistente. Então, basicamente, isso é interessante a gente colocar para os agricultores e para o pessoal que está assistindo, porque aí as táticas de manejo são diferentes para cada uma delas. Ou seja, estamos falando da lei da seleção de Darwin aí, né? Que vai selecionando os indivíduos resistentes e que vão se multiplicando com o tempo. E isso não é diferente quando a gente fala também de pragas, né? A gente fala muito também de manutenção das biotecnologias, a necessidade de fazer refúgio, que o princípio que está por trás é o mesmo. Existe a variabilidade genética, só que quando você usa só um produto, você acaba selecionando aqueles indivíduos resistentes. Então, vale para plantas daninhas, mas vale também para pragas, para fungos, imagino também, entre outros, né? André, a única diferença do Darwin é que ele não foi uma seleção natural. Nós selecionamos, foi uma seleção humana mesmo. Através da utilização de determinados herbicidas. Mas é isso verdade, muito bem lembrado.
Ô, Fernando, eu entendo aqui no site lá da Weed Science, que você faz bastante menção em algumas palestras, e eu percebi que aqueles números lá de plantas daninhas resistentes têm aumentado bastante, né? Hoje eu vi lá que nós temos 521 ocorrências de plantas daninhas resistentes no mundo, isso distribuído lá em 263 espécies, que ocorrem em 94 culturas agrícolas espalhadas em mais de 70 países. E no Brasil, o número que eu vi lá, o último número, era que existem catalogadas no Brasil 53 plantas daninhas resistentes. E eu queria te devolver agora, Fernando, para que você nos ajudasse a fazer uma contextualização de como que vem evoluindo esse número ao longo dos últimos anos. E a gente sabe que nós, aqui no Brasil, um país mais tropical, a gente tem uma velocidade de surgimento de plantas resistentes muito maior quando a gente compara com países de clima temperado. Então, conta para a gente como é que está esse cenário hoje, Fernando. André, esse site que você citou, né, do colega Ian Ripp, ele é professor lá do Oregon, né? É um site realmente de consulta que tem um acordo entre os pesquisadores de plantas daninhas, o Samuel está aqui participando com a gente, que quando surge um caso novo, a gente coloca nesse site, né, dentro dos critérios para provar que é resistência, até para ter essa oportunidade que todo mundo tem de consultar. E é complicado, viu, André? Né? O Samuel sabe disso. A gente vai fazer uma apresentação, um treinamento, uma palestra, você tem que colocar e ver na noite anterior, né? Porque isso muda do dia para a noite. Mas eu poderia resumir, André, quando a gente fala da resistência, no caso do Brasil, em duas fases. Uma fase antes da entrada da transgenia resistente RR, que a gente pode falar das culturas convencionais. No nosso caso, o primeiro foi em 1993, né? E depois isso foi até a aparição desculpa, 93 foi o primeiro, alguns casos onde já tinha glifosato, mas nós já tivemos os casos da soja convencional, ou das culturas convencionais, que foram a resistência à LS e à CCase, para folha larga e para folha estreita. Isso começou lá na década de 80, e depois, mais recentemente, com as culturas transgênicas, a resistência a glifosato. Então, a gente pode separar em duas fases muito interessantes. Então, dos herbicidas ditos convencionais, né? Não são convencionais, mas nas culturas não resistentes a glifosato e depois com o glifosato mais recentemente. E aí a gente tinha no passado uma grande evolução dos casos onde os inibidores da ALS foram muito utilizados, produtos muito interessantes, né? Mas foram utilizados continuadamente e por azar, né, a frequência de resistência para ALS é muito alta nas populações. Então, houve uma grande seleção para ALS. E aí, quando veio o glifosato, demorou um pouquinho para começar as primeiras resistências, mas basicamente a gente só começou a usar glifosato nos últimos 15, 18 anos, por exemplo, para soja, para milho, para algodão, e aí os casos começaram a aparecer tanto em números quanto em área, né? Então, seria mais ou menos isso. Foi uma evolução lenta no início, aí aumentou bastante para LS, aí caiu quando apareceu o glifosato, a soja RS contra as RR, né? Aí teve uma evolução lenta e teve um outro pico, né? A pergunta é, André, qual que vai ser a fase 3, né? Agora que nós já temos duas fases, mas eu acho que não sei se o Samuel concorda com isso, mas são mais ou menos essas duas fases que nós tivemos, né? É uma fase de dos herbicidas convencionais e hoje com o glifosato. Ambas foram muito difíceis de lidar. Imagino. Sem dúvida, Fernando. Eu só queria acrescentar que, felizmente, André, esse ranking, o Brasil ainda não é o primeiro colocado, né? Nós ainda temos, acho que, a possibilidade de agir proativamente e mitigar esses casos de resistência, né? E aí pessoas como o Fernando, outros da academia, da Embrapa, enfim, nós em conjunto da indústria também agir e educar os nossos agricultores exatamente para entender essa questão que o Fernando estava falando, né, da seleção de bióticos, da importância de rotação de mecanismos de ação, exatamente para a gente não ganhar essa corrida. O que a gente quer é manter sustentável as ferramentas, sejam elas químicas ou não, né? Se a gente pega e compara com países até próximos a gente aqui, a Argentina, ou mesmo os Estados Unidos, felizmente nós ainda estamos numa situação melhor, ainda conseguimos ter boas ferramentas de manejo, mas realmente é como o Fernando falou, né? Se a gente vai lá no site do Weed Science, fica aí depois talvez no link aí para o pessoal depois acessar, porque é um site realmente bastante interessante para informação. Às vezes você dormiu, você já apareceu novos casos reportados lá, né? É verdade. Inclusive, a gente tem novos casos surgindo recentemente, né, no Brasil.
Eu falei lá no começo da conversa lá que a gente tem no Brasil uva, azevém do sul, temos o capim, o pé de galinha e amargoso nas áreas de cerrado, mas a gente tem outras plantas aparecendo aí também, né? Então, eu queria até aproveitar que vocês fizessem um relato para a gente o que existe hoje de plantas daninhas resistentes, mais recente que vocês têm tomado conhecimento. Bom, posso começar, Samuel? Fique à vontade, Fernando, por favor. André, como você falou, um país tropical com uma diversidade que nós temos situações muito diferenciadas, né? Não só de plantas, mas como de sistemas de produção muito diferenciados, né? Então, aí você acaba tendo facilidade ou predileção por seleções de algumas espécies, né? Então, assim, vai ser difícil você ter uma espécie única. Outra coisa também que acontece no Brasil, nós temos um trânsito muito grande de máquina, né, André? Tem muita gente que, por exemplo, colhe no sul um pouco mais cedo, depois vai colher no centro-oeste, algumas regiões do centro-oeste que vão colher depois no Mato Piba. Enfim, e trânsito de máquina pode ser trânsito de semente de planta daninha. Você também tem toda essa situação. Então, a gente acaba tendo uma dispersão muito, muito difícil, né, de entender no Brasil. Entender no sentido de compreender, isso aqui, nessa região vai ter só isso, na outra região vai ter só isso, enfim. Mas recentemente, né, apareceu, por exemplo, o penúltimo caso. Eu vou falar principalmente de resistência a glifosato, que são os principais casos mais importantes hoje, né? Apareceu um caso recente de resistência a leiteiro, que já foi talvez a principal planta daninha, o Forbeterof, né, conhecido também como amendoim bravo, já foi a principal planta daninha no passado, naquela fase 1 que eu comentei, né, Samuel, que nós vimos bastante. Exato. Ela parece que está concentrada, né? Mas o que chamou mais atenção nessas últimas, talvez 2 ou 3 safras, foi a questão do amaranthus, que é o nosso caruru, né? Por quê? Porque o amaranthus nunca chegou a ser uma planta muito... Sempre teve presença nas nossas áreas, mas nunca foi muito complicada, nem no tempo da fase 1, no tempo da resistência da fase 1. E a gente vê relatos, já tem bastante conhecimento de, por exemplo, nos Estados Unidos e na Argentina, provavelmente é o principal gênero, né? Com as espécies que compõem esse gênero de plantas daninhas resistentes nas áreas de cultivo agrícola. Então, assim, ultimamente, André, se eu for responder para você, o que tem causado a preocupação é o aparecimento de amaranthus. A gente tem uma hipótese que ele possa ter sido introduzido, não foi selecionado aqui, possa ter introduzido a partir da Argentina, do Uruguai, porque ele começou da região sul, mas também a gente já começa a encontrar em vários outros pontos do Brasil. Fora isso, aí a seleção local e a planta que tem chamado a atenção aí, pegando a região do Cerrado, é pé de galinha, Eleusine índica. Então, se eu fosse responder para você assim, dessas últimas 2, 3 safras, o que chamou mais atenção? Lógico, buva e amargoso já estava disperso, aumentou um pouco ali, né? Mas pé de galinha aumentou muito no Cerrado e amaranthus tem começado a aumentar muito do sul. Samuel, acho que é um pouco isso que a gente tem visto. Você deve ter visto algumas coisas a mais, ou outras perspectivas, mas, na minha opinião, essas são as 2 plantas hoje que chamam um pouco mais de atenção dos últimos anos para cá. Não sei se o Samuel concorda ou não, Samuel. Não concordo, Fernando, 100%. Eu acho que caruru é uma planta para a gente ficar de olho, porque é uma planta, como o Fernando disse, que tem uma capacidade de dispersão, uma capacidade de produção de sementes enorme, né? Produz milhares, centenas de milhares de sementes uma única planta. Isso pode ser facilmente disseminado por pássaros ou por colhedoras, que talvez sejam as principais fontes de disseminação dessas plantas daninhas. Eu concordo com o Fernando, acho que buva, amargoso, acho que já está bem consolidado na cabeça dos nossos agricultores da importância de utilizar ferramentas. Se a gente pegar os 3 últimos relatos oficiais, vamos dizer assim, de resistência, tem esse que o Fernando já mencionou, do leiteiro, teve um recentemente de amargoso, que é uma resistência múltipla, que é a resistência a mais de um mecanismo de ação, que a gente chama, que realmente vai tornando cada dia mais complicado o manejo dessas plantas. E, se não me engano, teve um caso também de capim-arroz, mas aí dentro da cultura do arroz irrigado também, né? Mas eu concordo com o Fernando. Eu acho que se a gente olhar o Cerrado, principalmente a região ali do Mato Grosso, pé de galinha é um problema grande, bastante disseminado, e o caruru, principalmente na região centro-sul, aí tem causado bastante preocupação. E André, além desse site, que até aproveitar e fazer aqui uma propaganda do Agarac Brasil, né, é também uma fonte interessante para a gente buscar para os agricultores, para os extensionistas, enfim, além de sites de universidades, a própria Embrapa, que também tem várias publicações, dentro do site do Agarac também existem folhetos,
que a gente tem publicado para ajudar também a conscientização e entendimento, educação do tema de plantas daninhas resistentes. Legal, Samuel. Vamos até colocar o link desses dois sites, do WinScience e o Agarac, para o pessoal Legal. poder acessar depois. Eu já acessei os dois, tem muita informação legal mesmo. Agora, você estava comentando sobre o pé de galinha, me lembrei agora, eu acabei de gravar aqui uma entrevista com um dos nossos analistas que está lá no oeste da Bahia, mostrando uma lavoura infestada de pé de galinha lá, que de fato acabou perdendo o controle, perdeu o time de aplicação e acabou tomando conta das lavouras. E essa situação que ele mostrou lá, eu acho que reflete muito, Samuel, o cenário atual, porque essa foi uma safra que, de uma certa maneira, a gente teve dificuldade para implantar as lavouras, né? Era muito seco, teve uma irregularidade climática muito grande, atrasou o início das chuvas, que dificultou não só o plantio da soja, mas que também dificultou o controle de plantas daninhas, né? Porque você não tinha umidade, então você acabava não conseguindo fazer esse controle. E isso foi algo que a gente viu muito ao longo do rally, ao longo de todas as lavouras que a gente avaliou, e conversas com os produtores, relatando essa dificuldade de controle. E não é nem questão da resistência, né? É mais pela questão do momento edafoclimático ali, momento de clima, que dificulta o controle. Nas pesquisas que vocês têm feito, Samuel, nos relatos que vocês obtiveram dessa safra, esse é um pouco do cenário também de dificuldade, um pouco maior de controle de plantas daninhas? Sem dúvida, André. Eu acho que a questão climática esse ano talvez tenha sido o nosso agricultor, ele já está acostumado, né? Mas esse ano realmente nós tivemos algumas regiões do país, acompanhando aí com colegas, discutindo em algumas regiões realmente o início da safra ele ocorreu numa situação com relativamente com déficit hídrico, né? Com falta de chuvas, né? Então, obviamente, isso tem impactos em tantas outras coisas na lavoura, mas se a gente olhar especificamente para a área de plantas daninhas ou manejo de plantas daninhas, também tem alguns impactos, essa falta de chuvas, né? Então, a gente pega desde lá do início da implantação da cultura, aquele agricultor que precisava fazer o controle, a dessecação das plantas daninhas que vem ali da entre-safra, essas plantas provavelmente estavam com seu metabolismo bem mais desacelerado, vamos dizer assim, e aí você tem uma dificuldade maior de controle. Se você não controla, se essa operação de dessecação pré-plantio não é tão eficiente, você vai ter escapes dessas plantas lá dentro da lavoura, que aí é mais difícil de controlar, são menores o número de ferramentas que a gente tem dentro da lavoura. E se a gente não controla, obviamente, isso vai refletir lá em perda de produtividade por mato competição. Além disso, a gente tem, por exemplo, o uso de pré-emergentes, que precisa de uma boa umidade do solo para desempenhar bem o seu papel. Então, numa largada, vamos dizer assim, da lavoura no seco, também, em alguns casos, a gente pode ter alguns impactos. E, além disso, a cultura em si, né? A cultura, tendo baixa umidade no início, ela vai ter o fechamento da entrelinha mais lento, seu desenvolvimento inicial vai ser mais lento. E aí a gente não tem o controle cultural que a gente gosta tanto, né? Que é o fechamento da linha o mais rápido possível. Então, eu listaria esses exemplos, André. Inclusive, vou aproveitar para fazer um paralelo em relação de algo que a gente tem visto, né, em termos de mudança de manejo no campo. Antes, o produtor, quando veio a soja transgênica, aproveitou bastante o glifosato e tinha lá 2, 3 aplicações de glifosato e vamos embora. E agora não, a gente vê que existe uma preocupação muito maior de, não, faz a dessecação, depois entra com pré-emergente, depois entra com pós-emergente, sempre trabalhando aí com princípios ativos diferentes para você controlar essas plantas resistentes e ter um controle maior. Então, claramente para nós no Rally, a gente conseguiu observar que existe também uma mudança em termos de manejo de plantas daninhas no campo. É isso que vocês têm visto também, Samuel, e preconizado como um manejo eficiente? Sim, André, assim, toda ferramenta ela é sempre bem-vinda, né? Manejo integrado de plantas daninhas, se a gente olhar o lado do produto químico, do herbicida, do manejo químico através dos herbicidas, é um dos pilares, né? Obviamente, é um pilar importante do manejo de plantas daninhas. O Fernando está aqui, conhece o Brasil todo o cenário, mas quando a gente fala de manejo de plantas daninhas, é muito mais do que só o manejo químico, né? A gente tem que pensar nos outros pilares, manejo de entre-safra, né? Não deixar controlar essas plantas no pousio, eventualmente utilizar sempre que possível uma cultura de cobertura, compra de sementes certificadas,
variedades cultivares adaptadas para cada região, isso é muito importante, né, para a gente garantir esse controle cultural. Enfim, limpeza de máquina, que a gente já falou, utilizar a rotação de mecanismos de ação. O manejo químico ele é apenas um dos pilares de um bom programa de manejo de plantas daninhas. Então, a utilização de pré- e pós-emergentes ela é sempre bem-vindo. Pré-emergente, a adoção tem crescido no Brasil. Talvez o Fernando tenha até, por acompanhar há bastante tempo aí o cenário brasileiro, mas a gente tem voltado, né, a utilizar ferramentas que eram mais utilizadas ali na década de 90, enfim, antes das biotecnologias. Mas ainda aquém de outros países. Nós temos aí, eu acredito, alguma coisa por volta de 20% de adoção de pré-emergentes em soja. Então, acho que ainda há espaço para a gente utilizar as ferramentas adequadas aí para o manejo sustentável de plantas daninhas. Ótimo. Eu só mudaria, viu, André? Você falou, o produtor não ter feito isso por preocupação, não, viu? Ter feito por necessidade. Eu falo que também sou produtor, a gente é reativo, André. A gente só faz, infelizmente, a gente só faz as coisas na hora que o problema bate e chega na gente. E planta daninha voltou a ser problema muito grave, o Rally da Safra está mostrando isso, né? Como o Samuel falou, essa safra foi... Se teve uma coisa que não ajudou a controlar a planta daninha, foi o clima, essa safra. Né? Tudo complicou. E a gente vai ver muita lavoura suja. Fazia muito tempo que eu não vi uma safra com tanta lavoura suja em todos os lugares, praticamente em todas as regiões do Brasil. Então, assim, essa mudança, igual o Samuel falou, da concepção, de ter que utilizar os métodos, integrar os métodos mesmo, não é mais uma coisa, não, isso é meio folclore, a gente sempre... Não, é uma necessidade mesmo. Se quiser produzir sem ter dor de cabeça, perda para mato, competição, até com custo mais baixo, quando a gente pega ao longo do tempo, vai ter que voltar a ter essas boas práticas relacionadas à planta daninha. Não tenha dúvida. Lógico, esse ano o clima complicou, mas, enfim, o clima é assim, né? A gente tem que viver, tentar trazer as melhores práticas. Então, o que você falou é certo. O Rally está mostrando isso, né, André? Provavelmente que os produtores estão se movimentando, buscando informação, buscando outras, adaptar as suas condições para controle de planta daninha. É isso aí, o futuro é esse. Uma coisa importante, parecido com aproveitando o que o Samuel falou, também o conceito geral é igual para todo mundo, mas as decisões são muito locais. Nós começamos falando, você mesmo falou que tem muita diversidade nas regiões, é isso mesmo. Então, o que serve lá para o Mato Piba, que eles começaram mal, mas hoje o que eles estão colhendo de soja está um horror, talvez seja uma das melhores safras da Bahia, né? O Samuel, tem gente que ligou para mim, estava reclamando que estava colhendo 90 sacos por hectare, essa safra. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Tá ruim. Então, assim, que bom, né? Que bom. Que bom. Mas o que é para a Bahia, às vezes não serve para o Cerrado, para o MT lá perto do Vale do Araguaia, não é a mesma coisa da BR, não é a mesma coisa do Sudeste. Isso é bem legal, porque a gente, entendendo bem os conceitos, vai aplicar as práticas diferentes em cada região. Mas, como o Samuel falou, o conceito é exatamente aquilo que o Samuel falou. Só aproveitando, André, olha que coisa boa. Nós estamos com o Samuel, que é um amigo, um excepcional pesquisador, conheço o Samuel há muito tempo, e ele é o presidente do Agarac, viu? Hoje é o presidente do Comitê de Resistência do Brasil. Então, nós estamos tendo um privilégio. Além de tudo isso, hoje o Samuel está representando, e tenho certeza que vai fazer isso muito bem, né? E o pessoal da indústria, o pessoal muito bem formado, estamos juntos nas todas essas questões de manejo de plantas daninhas. Bem legal essa oportunidade de a gente estar junto hoje aqui. Oh, legal, parabéns aí, Samuel. Eu entrei no site da Agarac, dei uma olhada em todo o material que vocês têm lá e, pô, tem bastante conteúdo de qualidade lá. Imagino que tem sido um trabalho extenuante chegar naquele nível lá de conteúdo que vocês chegaram no Agarac. Então, parabéns. Obrigado, André. Assim, o Agarac, assim, a ideia é trabalhar em conjunto sempre com a academia, né? As universidades ou a Embrapa, por exemplo, um grande parceiro nosso da indústria, dentro do Agarac também, né? As universidades, os pesquisadores, enfim. Aí é um trabalho em conjunto, né? Acho que o nosso objetivo é esse, é levar informação, né? Trazer conceitos, a importância e conscientizar o nosso agricultor da importância que é o manejo de plantas daninhas para ele aumentar a produtividade, igual o Fernando falou, chegar nesses níveis de 90 e quem sabe muito mais do que isso, né? E eu acho que plantas daninhas e outros temas, cada vez que o agricultor puder utilizar as melhores ferramentas, ele vai cada dia mais chegando a níveis de rendimento maiores, que é o que a gente torce e busca. Sem dúvida, e a gente vê muito no Rally, a gente se depara, inclusive, com essas lavouras de 90, 100 sacos, e quando a gente faz a continha, ela está assim, não pode ser. Porque quando você entra numa lavoura de 100 sacos, você não consegue diferenciar visualmente
dela de uma lavoura de 70, 80 sacos. É tudo muito bom, né? E daí você vê que o que faz a diferença mesmo são os detalhes. É aquela planta lá que não faltou, ou seja, você teve uma homogeneidade em termos de plantabilidade, você não teve incidência de plantas daninhas, você teve um controle eficiente, ou ainda o controle de pragas também foi eficiente. Então, para conseguir colher 90 sacos, todo detalhe faz diferença. Sem dúvida, um bom controle de plantas daninhas é um deles. Agora, André, o doutor... Oi. só, se você me der a chance, aquilo que o Samuel falou. Sabe uma coisa dura na área de plantas daninhas? É que às vezes o produtor, de novo, eu sou produtor também, gente. A gente vê mato e não vê que isso perdeu a questão da mato competição. Isso é muito mais fácil da gente ver com praga e com doença. É quando você vê a folha, quando você fala, pô, esse eu perdi por praga, eu perdi por doença. Às vezes, o produtor vê um pouco de... não vê mato, vê um pouquinho de mato, ele não tem aquela noção que perdeu um pouco pela mato competição. É só o lado negativo, né? Você vê a lavoura feia no final da safra, mas não, às vezes você não correlaciona com perda de produção. E acho que essa é uma coisa importante do produtor começar a voltar a se atentar a isso, sabe? Mato não é só deixar a lavoura feia, mato perde por competição, e tem vários trabalhos que mostram isso. Isso é muito importante. Na nossa área é difícil a gente conseguir mostrar isso para os agricultores, mas a gente tem certeza, porque os trabalhos mostram que isso ocorre. Né, Samuel? Muita certeza nesse tipo de situação. E sem contar depois toda a dificuldade também de colheita, né? Você vai ter impureza também, uma dificuldade operacional um pouco maior também. Fernando, eu queria fazer mais uma pergunta, que você lá atrás relatou das fases que a gente passou já de evolução das plantas daninhas resistentes, né? Você até comentou uma primeira fase lá, que era muito mais relacionada aos inibidores de ALS e de ACCase, e que agora a gente estaria na segunda fase, ou já passou por ela, que era muito mais relacionado à resistência de glifosato. E daí você falou assim, e vamos ver qual que vai ser a terceira fase. E essa é a minha curiosidade de entender. Tem uma terceira fase pela frente, que você imagine que a gente vai passar por ela, que talvez seja um pouco do cenário de outros países, como Estados Unidos e Austrália, e avançando ainda, tem como evitar nós entrarmos numa terceira fase de evolução de resistência? André, essa é a pergunta-chave, né? Eu acho que a terceira fase está muito clara qual pode ser, tomara que não seja. É a fase que alguns outros países estão passando, que é a fase, né, que você tem a resistência múltipla, ao que você tinha no passado, os herbicidas ALS, CCase, um pouco menos de protóxicos, e ao glifosato. E é o que está acontecendo aqui no Brasil com algumas populações, né? Eu acho que você não vai ver uma resistência a outro mecanismo de ação tão forte, talvez a protóxicos um pouquinho, mas o grande medo é quando você começa a ter resistência múltipla, né? O Samuel já comentou muito bem, porque quando você tem resistência múltipla, você começa a perder ferramentas químicas, né? Os herbicidas para fazer isso. Então, assim, a terceira fase seria resistência múltipla a essas populações resistentes a glifosato e começa a associar aos outros herbicidas. E acho que isso é que a gente tem que evitar. Tem jeito de evitar? Tem jeito, não sei se falar assim, ó, não vai aparecer nada, mas tem jeito da gente atrasar, mitigar, acho que até evitar em algumas situações. É fácil? Não é tão fácil porque vai depender de mexer em algumas coisas no sistema de produção, mas é possível. De novo, o Samuel já falou, todas aquelas boas práticas que a gente fala de cobertura de solo, ter palhada, ajustar as situações até de rotação de cultura. Ainda bem que o milho está num preço bom, tomara que fique um preço melhor ainda, que a gente pode talvez rotacionar no verão, soja com milho. Aí sobe, né, que tem algodão, talvez tem que tomar um pouco de cuidado quando faz sucessões com algodão, enfim. Mas a terceira onda, não tem a dúvida, os Estados Unidos está passando, um pouco a Argentina está passando, e que a gente tem alguns pontos que está entrando. E isso é um desastre em matéria da agricultura, porque o Samuel pode falar mais, ele conhece bem o sistema das companhias, não temos nada tão novo químico chegando, né? Isso é um processo que vai demorar um pouco mais de tempo. Então, mesmo os transgênicos, eles são baseados em ingredientes ativos já conhecidos, já utilizados, podemos fazer algum ajuste. Mas, enfim, nós temos que retardar ao máximo a resistência múltipla, que seria essa terceira fase. Senão vai ficar muito difícil o controle. Pelo menos é o que eu acho, sabe, André? Quando eu falo da terceira fase, eu falo que é essa terceira fase
E tomara que não chegue, né, Samuel, tão cedo. A gente tem que tentar batalhar para isso, né? Sim, não, eu ia comentar, acrescentar que é isso mesmo. O Fernando comentou e a preocupação é perder as ferramentas, né? Manejo químico é muito importante para o sistema de produção. E à medida que a gente vai utilizando e concentrando, às vezes, em poucas ferramentas, a gente acaba perdendo essas ferramentas precocemente, sendo que se a gente pudesse utilizar de uma forma mais racional, a gente consegue estender o uso e aí fica um pouco mais interessante a forma de manejar plantas daninhas. E é isso mesmo, o que o Fernando falou é exato. Né? Há bastante tempo que não vem um mecanismo de ação novo de herbicidas. E deve vir, né? A FMC mesmo tem desenvolvido pesquisas bastante focadas na parte de plantas daninhas, de herbicidas novos, mas não tão a curto prazo quanto nós gostaríamos para 1, 2 anos, por exemplo. Então, o que nós temos que fazer nos próximos anos, independente se vem ou não mecanismo de ação, é utilizar muito bem aquilo que nós temos hoje. Né? Isso é crucial para manter a nossa agricultura competitiva, com altos níveis de produção e num custo adequado. Legal, obrigado, Samuel. Ó, para fazer um fechamento da nossa conversa aqui, eu anotei aqui algumas coisas que vocês comentaram em relação a manejo, né? Formas de a gente evitar entrar nessa terceira fase ou conseguir ter um manejo mais eficiente de plantas daninhas resistentes. Então, eu vou repetir um pouco o que a gente falou e eu queria só que vocês depois me dissessem se é isso mesmo. Ó, a primeira delas que eu coloquei aqui é a combinação de estratégias, seja com pré-emergente e pós-emergente, quando a gente for fazer aí o uso de herbicidas, intercalar produtos aqui com mecanismos de ação distintos, ou seja, não utilizar só o glifosato, como a gente fez tantas vezes, né? Então, a gente ter produtos com ações distintas sendo utilizados. Um outro item que eu coloquei aqui, que a gente até não falou, mas que eu vejo que é algo muito importante também, quando a gente está trabalhando o controle, é o timing de aplicação, né? Porque se você perdeu o time inicial, muitas plantas, pode fazer o que for, que ela vai continuar lá e você não vai conseguir fazer o controle. E outros itens aqui que eu citei, que eu marquei, foi a questão da rotação de cultura, produzir palhada, que vai depender muito daquilo que o Fernando falou, né? O conceito é igual para todo mundo, mas não adianta eu querer fazer braquiária lá no sul, lá que não vai resistir à geada. Ou seja, eu tenho que conseguir buscar qual que seria as culturas de cobertura mais eficientes em cada uma das regiões. Esqueci de alguma coisa? É isso mesmo? Isso aí. Talvez, né, Samuel, se fosse agregar, tem essa questão de você evitar que algumas plantas entrem na sua lavoura. Então, muito cuidado com essa questão de maquinário, né? A gente tem visto, por exemplo, essa situação do caruru no sul. A grande preocupação, você está no sul, né, André? Quando a gente pega assim, uma parte de São Paulo para baixo, são pequenas propriedades ou propriedades menores, né, com trânsito muito grande de máquina. E o caruru, aparentemente, vai disseminar muito por causa de máquina, porque vai ser muito difícil segurar. Então, a disseminação, o Samuel já falou também no início, é semente de boa qualidade. Aparentemente, caruru também veio em semente de algumas plantas, como a azevém, né? Então, assim, se utiliza muito no sul a azevém, a gente utiliza braquiária nesse meio termo, nesse centro-oeste aqui para o sudeste, utiliza muito milheto ainda, né? Enfim, muito cuidado com a qualidade dessas sementes que a gente pode estar levando planta daninha. Então, acho que essa questão também de a gente evitar que essa planta entre dentro das lavouras são importantes mesmo, né? E a palavra-chave, viu, André, isso que você já falou, você falou dos herbicidas, a palavra-chave é diversificação mesmo, né? Você diversificar herbicidas, você diversificar a prática de controle, né? Tudo que você conseguir fazer, colocar mais coisas diversas no sistema, mudando um pouco o sistema, isso sempre vai ajudar a quebrar um pouco essa questão de planta daninha, né? Lógico, a eficácia que cada um tem. Acho que isso é uma coisa muito importante. E assim, se eu for citar, né, Samuel é mais novinho, viu? Vocês dois, né, André? Mas a geração que se formou nos últimos anos, ela teve muito pouco contato com aqueles problemas que eu falei da fase 1, né? Então, assim, aquele pessoal, eu sempre falo, sabe, André, um bom agrônomo de soja, por exemplo, né? É que ele conseguia resolver problema de planta daninha 15, 20 anos atrás. Não tinha ferrugem, né? Não tinha praga, era fácil. E com a soja RR foi uma grande revolução, uma coisa muito boa para a gente, né?
mas ela também trouxe algumas consequências que eu posso falar que não foram boas. A formação de agrônomos na área de plantas daninhas deixou de ser muito importante. Você me falou, a gente aplica glifosato, né? E resolve. Então, também acho que nós temos uma lacuna de conhecimento, né, que precisa reavivar. Parabéns, viu, André, pelo Rally estar levantando esse tema. Não é porque é a minha área, não. Quando apareceu só a GRR, falaram que ia ter que fazer outra coisa, que não ia acabar a minha área. Mas a gente vê que a natureza é muito bela por causa disso. Mas realmente é um tema importante. E tudo isso que a gente conversou, acho que os agrônomos, os consultores, os produtores têm que ir atrás de informação. E tem boa informação, tem gente muito boa espalhada. Vocês estão vendo aqui o Samuel, de novo, não é porque é meu amigo, não, mas a indústria tem gente muito boa, a consultoria tem gente muito boa, né? Tem o pessoal da pesquisa, seja nas universidades, nas empresas públicas. Vamos atrás de informação, de boa informação. De boa informação, sabe, André? Vamos precisar de boa informação, bons agrônomos, voltar a estudar bastante nessa área de plantas daninhas. Não é uma coisa simples, não tem uma solução única, você já viu, né? Não é trocar esse por aquele que vai dar certo, mas o caminho é esse. E você falou mesmo, são essas, talvez esse pacote de práticas aí, sabe? E cada um tem que ver no seu local que pode ser adequado ou não. Ó, eu acrescentei, então, aquela minha lista ainda adicionalmente que você falou, semente de boa qualidade, questão de migração de maquinário, que esse ano, inclusive, vai acontecer menos, sabe, Fernando? A gente tem visto que o plantio foi muito concentrado, a colheita da soja também foi muito concentrada, então, esse ano, o trânsito de máquinas diminui. Mas é algo que a gente sabe que volta a acontecer nos próximos anos, conforme a gente tem um escalonamento melhor do plantio. Acrescentei aqui também a diversificação, né, que vale para tudo que você havia comentado, e um outro item aqui essencial que você falou no final, a parte de buscar conhecimento, informação, e de fato é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui hoje. Então, André, até aproveitando, que eu não sei se o Samuel vai fazer isso, porque talvez ele vai ficar inibido, mas o Agarac lançou um aplicativo a semana passada, não só o Agarac, os 3 comitês de resistência, né? E tem uma parte, um aplicativo bem bacana, eu já dei uma olhada, Samuel, que também pode contribuir. Então, assim, tem várias fontes de informação, né? E vão atrás, acho que sempre é importante, né? Identificar a planta daninha pequena, aquelas coisas que a gente fazia no passado, entender essas interações. Então, assim, vão atrás dessas informações mesmo, né? Eu gostei muito, viu, Samuel, do aplicativo. Legal. Parabéns pela iniciativa. E é isso aí, André. Conhecimento também, no fundo, é a base de tudo, é o que vocês estão tentando trazer agora no Rally da Safra. Parabéns por isso. Depois deixamos aí também, André, no linkzinho aí, é um aplicativo, Manejo de Resistência Brasil, mas a gente deixa talvez no link aí. Vamos colocar lá, sim, quanto mais conteúdo e informação a gente passar aí para quem está nos seguindo, melhor. Legal. Samuel e Fernando, queria agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês. Para mim foi muito bom. Não tenho dúvidas que quem está nos assistindo também conseguiu aprender muito. Como eu falei, a gente depois vai deixar toda essa entrevista disponível aí na íntegra para o pessoal acompanhar. E vamos tentar colocar materiais relatando um pouco aqui do que a gente falou, das práticas aí para conseguirmos combater essas plantas daninhas resistentes. Então, muito obrigado mais uma vez aí a cada um de vocês. Obrigado, André. É um prazer estar com você e com o Fernando. Tá bom, eu agradeço, André. Deixa eu só... A gente falou muito em planta daninha resistente, né? Mas tem umas plantas daninhas também que não são resistentes a herbicidas e são tolerantes, que estão aparecendo aí de difícil controle também, né? Então, tudo isso que a gente falou para planta resistente vale para algumas tolerantes, né? Aqui no sul, perto da que você está, tem aparecido cravorana, que é uma planta que não era normal. Vai para o Cerrado, tem vassourinha de botão. Então, assim, produtores, né, que estão assistindo, e vocês devem ter visto o Rally da Safra, planta resistência é importante, mas também tem umas de difícil controle e tolerante. Tudo isso vale para tudo que o Samuel e eu conversamos aqui hoje. Eu agradeço a possibilidade de estar tendo esse bate-papo, na presença do meu amigo Samuel, de você, André. Parabéns também pela condução. Espero que a gente tenha uma boa safra e todo mundo fique seguro, né? Passamos logo por isso, vamos ver se um dia a gente possa fazer isso presencialmente. Vai acontecer, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida. Logo, logo estaremos tudo junto aqui fazendo esses bate-papos. Grande abraço, pessoal. Até uma próxima.